Caros alunos, caro convidado, senhoras docentes, senhores docentes, é com muito prazer que nós retomamos esta rubrica que tem vestido tanto carinho, e não estão aqui todos da organização, mas são os principais que sois vós, os nossos alunos que bebem constantemente o conhecimento que nós transferimos, mas esta é uma maneira diferente, porque não somos nós. Nós aqui somos meramente um veículo de proporcionar que a nossa academia esteja sempre ligada ao tecido empresarial agroindustrial, e por isso mesmo me apraz ver alunos de agronomia, alunos de alimentar, de ambiente também onde estar aqui, de bioanalíticas, todas as valências, seguramente, as que não estão onde estar, se não tiverem hoje, terão oportunamente noutras edições, noutras vindouras, mas esta com muito carinho recebemos, porque nesta escola agrária têm passado muitas pessoas com muito valor, e o nosso colega, que nós vamos fazer a apresentação hoje, eu digo nosso colega porque é um agroindustrial, apesar de também ser um contabilista, portanto juntou-se tudo, é uma mais-valia numa empresa, que é o Alexandre Frade, que veio-nos precisamente apresentar a sua empresa, o vinho da talha, este néctar tão querido da nossa região, que tão em breve já se candidatou para ser património mundial, imaterial, naturalmente, mas tem muito significado aqui nesta região do Alentejo, e ele irá certamente introduzir. Foi nosso aluno na altura da primeira edição do teste de Viticultura e Enologia, e como disse bem há pouco, e passo a citar, sente-se em família e vem em família falar. E isto é que é importante, porque é este know-how que vocês precisam, para além daquele que nos ouvem semanalmente durante um semestre. Este é muito importante, fazerem esta contextualização às quartas-feiras. Corram muito bem os trabalhos para vós, para o Alexandre, para a senhora engenheira Anabela Amaral, que nos proporcionou também o convidado que temos hoje e que vos proporcionou esta lição que nós vamos ter de vinho da talha. Muito sucesso, continuo a desejar, e o próximo de vinho da talha que seja in loco, que seja na sua adega. Vamos todos, seguramente. Muito obrigado pela apresentação. Bom, o meu nome é Alexandre Frade, fui aluno do primeiro curso do teste de Viticultura e Enologia e, portanto, vim para este curso porque tenho um projeto da minha vida que tem a ver com a minha história, a história da minha vida, dos meus pais. Meu pai é de Taberneira em Beja, ou seja, eu, portanto, era de uma aldeia ao pé de Vidigueira, portanto, sou natural de Marmelar, e vim estudar para Beja na altura quando a gente estudava, só aí 4% ou 5% da população jovem tinha acesso ao ensino a estudar, não é? E então eu vim estudar para Beja, portanto, o meu pai comprou aqui o espaço de uma taberna e eu fui fazendo o homem num ambiente de taberna, ligado ao vinho de talha. E essa questão marcou-me culturalmente, e depois, falando da minha vida, aqui há uns 20 e tal anos, fiz um bocadinho de um negócio, comprei um bocadinho de terra ao pé de Santo Fato, com a ideia de fazer um projeto ligado ao vinho de talha. Portanto, depois nós falaremos, vocês, ou seja, o que é que se vai passar aqui? Portanto, a visão que eu tive nessa altura tem a ver com isto, com esta questão, que é a humanidade desenvolveu-se, as pessoas, portanto, realmente, em geral, né? A procura digamos assim, dos produtos de alimentares e não só, já não é só feita pela necessidade de matar a fome ou de matar a sede, né? Há outros fatores que começaram a ser mais valorizados, felizmente, neste avanço que a humanidade teve nos últimos anos, né? Nomeadamente depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, o que acontece é que esta questão do vinho estar a ser um vinho natural, começava a haver essa procura, e então isso fez com que tivesse essa visão de que há 20 anos, portanto, pensar nisso. Depois, mais tarde, a vida foi decorrendo, não pude tratar logo disso, começou a haver aqui algumas adegas, a propósito dessa situação,
médias tecnológicas, começaram a preocupar-se com o vinho de talha e a fazer mais vinho de talha. Entretanto, surgiu também um movimento lá na Vila de Frades, com a Vitifrades, há 20 e tal anos. Começaram a reavivar, digamos assim, umas festas sobre o vinho. Tudo isso se desenvolveu, que eu avancei com o projeto, que se traduziu em começar a desenvolver um projeto ligado ao vinho. O que é que me aconteceu? Aconteceu-me que, para aquilo que eu queria fazer, que era investigar que potencialidades é que o vinho realmente tinha, que tive que vir estudar, porque a parte empírica só não chegava. Depois cheguei cá à escola, já velhote, né? Já com os meus, há 8 anos, portanto, 8 para 9, e tive um acolhimento aqui na escola, uma paciência, um acolhimento, claro que também o meu interesse, extraordinário, nomeadamente, de todos os professores que estão aqui. Portanto, já tinha aqui 2 professoras, uma que apreciou se tinha bom jeito, bom gosto, portanto, bom paladar, né? E a professora Anabela, que foi digamos assim, minha mãe neste processo do vinho, porque teve uma paciência, digamos, para maturar, porque eu só punha questões e problemas ligados ao vinho, e começámos a andar os primeiros passos, e então começou-se a perceber que afinal o vinho tinha aqui coisas interessantes, nomeadamente uma questão muito importante que era a composição fenólica, a riqueza do vinho. Não me esqueço de termos feito aquela experiência, que está aí registada, comparar o meu vinho de talha que já fazia, né? 2014, portanto, 14, vamos para 9 anos, a composição fenólica com um dos vinhos mais, portanto, de preço mais elevado aqui da nossa região. E o vinho de talha tinha o dobro da composição fenólica, não é verdade, professora? O dobro, alto. Há qualquer coisa aqui que, para de saber bem, de ser bom, quando é bem feito, tem este problema. Pronto, e foi esse motivo que continuei e o projeto criou-se a ACV. E eu agora, portanto, para a primeira questão da minha apresentação, vou-lhe apresentar a vocês um vídeo, porque nós, quando eu comecei com a empresa, nós temos paixão por as coisas, não falando mais, mas depois, se queremos fazer alguma coisa útil à sociedade e que seja alguma coisa, portanto, digamos assim, que vá, portanto, servir os outros, não é? Nós temos que fazer com profissionalismo, com rigor. E é claro que a nossa empresa, quando se tratou de analisar as questões de caráter histórico, convidou, portanto, um amigo meu que é historiador, que é o Dr. Nuno Mateus, que é, portanto, um jovem doutorou-se aqui ligado a Mértola. Já fiquei a saber que, por exemplo, o vinho, no Islâmico, no período islâmico também fazia vinho na zona de Mértola, bastante. E ele, portanto, é que é, digamos assim, o nosso consultor na área, digamos, da história. Ele, portanto, vale a pena dizer que é um discípulo do Cláudio Torres, né? Portanto, é um homem, faz parte daquela equipa, estudaram as coisas com profundidade em relação ao Islâmico. Ele também conhece o romano, portanto, e fez o trabalho, fez um pequeno vídeo para nós enquadrarmos, digamos assim, esta questão do vinho de talha, enquadrarmos nas questões históricas. É um vídeo pequeno, de apenas 8 minutos, vocês vão ficar a perceber, em termos históricos, o que é que está a acontecer, o que é que se passou com o vinho de talha. Como é fácil imaginar, foram os responsáveis pela difusão do vinho na bacia do Mediterrâneo. Eles tinham contactado com o saber vínico dos gregos quando conquistaram essa península. Os gregos eram, aliás, uma espécie de sul do conhecimento sobre o vinho na antiguidade. Tinham até o seu deus próprio, Dionísio, que depois vem a ser Baco nos romanos. E, de facto, este povo, na sua conquista com as religiões e depois com os colonizadores, que disseminaram a cultivo da vinha e o gosto pelo vinho em toda a bacia do Mediterrâneo, até aos territórios interiores, mesmo insulares, que eles conquistaram. E foram eles também os responsáveis pela grande difusão e utilização da cerâmica como base, quer para a produção, quer para o transporte do vinho. Foi com eles que se desenvolveu a técnica de fazer as grandes talhas de vinho, nos quais é feita a fermentação da uva, e foram também eles depois que produziram milhares e milhares de ânforas, com as quais depois, através da navegação e nos circuitos terrestres, o vinho chegou a ser uma das vidas mais apreciadas em toda a história da humanidade. O vinho de talha é uma marca cultural do território do sul, aquela região que os jovens chamam de centro. É evidente que não havendo pedra de qualidade ou de dimensão permitir construir lagares como se tinha feito na região norte, no sul acabam por ser estes grandes contentores construídos em cerâmica que são utilizados para a produção deste néctar. O vinho, claro, além de ser um produto alimentar, é também ele próprio um líquido que contém um valor simbólico e, portanto, é óbvio que encontramos registros históricos
pormenores da utilização do vinho em tudo aquilo que são cerimónias que são marcantes para a vida, desde as pessoas mais simples até aos imperadores. E podemos facilmente imaginar que nos esponsais de Marco António com Cleópatra se tenha havido vinho, tal como sabemos que foi, digamos, aquele que é utilizado na última ceia, o que além de mais acrescenta ao líquido um caráter simbólico e sagrado que vai perdurar nos últimos 2000 anos. No século XIX, o político e também enólogo António Augusto de Aguiar propôs, até com grande convicção, que todas as talhas que existiam no sul do país fossem partidas, porque, segundo ele, esse processo de fabrico muito prejudicava a qualidade que o vinho português podia atingir. E dizia isto, apesar de tudo, reconhecendo que muitos dos vinhos que tinham obtido boas classificações em concursos internacionais eram vinhos provenientes da região sul do país e, portanto, que usavam talhas no seu processo de fabrico. Felizmente, esse conselho não foi seguido e os processos, ao longo deste último século, foram até, em grande medida, melhorados, o que permite que, de alguma forma, nós hoje possamos ainda ver vinho de talha e com muita qualidade. É preciso dizer-se que, precisamente porque não se utilizam praticamente químicos no processo vínico, na obtenção do vinho de talha, permite que ele tenha no seu paladar um pouco aquele travo que nos parece um travo da história do vinho, porque esse processo de fabrico preserva algumas das qualidades originais e mais puras que os vinhos apresentam desde os tempos antigos. O Alentejo é uma região onde, felizmente, a cultura tradicional ficou bastante preservada, o que faz precisamente com que o Alentejo seja, nessa perspectiva, um destino turístico muito atrativo. Essa cultura tradicional vai estar com locais de património histórico muito interessantes, como Évora, como Elvas, que inclusive têm classificação de património mundial e que, tal como o Cante, são expressões, digamos, da riqueza que os séculos deixaram neste território. É uma região onde a cultura tradicional ainda pode ser encontrada em muitos lugares de menor dimensão, como sucede precisamente com Vila de Frades, que, aliás, como sabemos, é um sítio que tem uma grande importância arqueológica, dado que tem um antigo convento e uma vila romana, de São Cucufate, mesmo ali ao lado, onde, aliás, foram encontrados vestígios da produção vínica e da produção de vinho ao longo de todos estes séculos. Essa cultura é ainda uma cultura viva e, além do vinho, podemos encontrar aqui ainda todas essas marcas das tradições alentejanas que tornam a visita a este local realmente muito interessante. Pronto, este é um enquadramento histórico, portanto, em termos gerais, sobre o papel do vinho, e agora eu passaria a fazer uma pequena apresentação sobre o que é o processo, o que é este processo de produção de vinho de talha. Como é que é? Ora, isto é só fazer o toquinho, não é? Portanto, reparem, a primeira afirmação que está aqui é: o vinho de talha é o pai de todos os vinhos. Vamos, portanto, há uma coisa importante. Claro que o ideal de fazer uma apresentação sobre o vinho de talha seria no ambiente, digamos assim, da adega e depois provar o vinho no final. Pronto. Mas, como isso não é possível, vamos falar então. Não é possível agora, pode ser possível depois. Claro. Vocês basta lá ir à adega, dizerem que estiveram aqui na sessão, não é? Aquilo que eu já fixei as vossas caras todas, e têm a oferta de uma prova de vinho, está bem? Bom. Dizia eu, pai de todos os vinhos. Portanto, vamos lá ver se isto poderá ser verdade ou não e se há algum sentido. Eu começo a dizer aqui uma coisa importante que é esta. Reparem, portanto, o vinho de talha é um vinho artesanal. Portanto, a produção de vinho de talha é também uma arte. É uma técnica e tem que ser também uma arte que faz a diferença. Como a culinária também. Não é? A culinária pode também ser uma arte. Pronto. E outras coisas mais, não é? Ora, digamos assim, pronto, este método de iniciação, portanto, isto, eu vou falando, não é? Para não me perder, portanto, senão começo a falar e entusiasmo depois. Portanto, é um método artesanal, acabei de dizer, a origem do vinho diz que foi na zona do Cáucaso há mais ou menos 9.000 anos, pronto. De facto, a história que se conta, há sempre nestas coisas, aquelas curiosidades, que é, há 9.000 anos alguém se esqueceu, portanto, o homem tornou-se sedentário, começou a dominar, portanto, a cerâmica, né? Todos nós sabemos isso, da história, está provado, e, portanto, esqueceu-se
de umas uvas, digamos assim, esmagadas dentro de um pote de barro. E o que é um facto é que, passado um tempo, mais ou menos 6 semanas, que é o que a gente calcula, foi lá ver, foi provar aquilo e aquilo era bom, era vinho. E nessa altura, para 9 anos, além de ser bom, ainda dava assim uma animação zita na cabeça das pessoas, né? Portanto, ficou, e assim, digamos assim, nasce o vinho. Reparem, e depois vejam bem como é que, por exemplo, o historiador trata a importância que o vinho tem tido na cultura, nas culturas, na cultura, falamos já com a cultura ocidental, pronto. O papel que tem tido aqui, teve sempre na cultura. A religião, digamos assim, do Ocidente mais digamos assim, mais conhecida e com mais crentes, se quisermos, que é a religião católica, assume o vinho como uma questão central da sua própria. Aliás, diga-me uma coisa, vocês aí, se quiserem uma vez pedir a vossa namorada em casamento, é melhor fazerem com um copo de vinho, e que seja bom. Pode ser vinho de talha. O vinho tem realmente um papel, tem tido um papel, e continuará a ter, espero eu, na sociedade importantíssimo, do ponto de vista cultural e do ponto de vista também económico, como é evidente. Ora, 3 aspectos que, ora, vamos lá ver aqui, de forma rápida, o que é diferente do vinho de talha em relação aos outros vinhos. Primeiro aspecto, o líquido, conjuntamente com as massas, dentro da talha, em contacto durante um período largo, ou seja, mais ou menos 2, 3 meses. Reparem bem, portanto, em termos gerais, o método, digamos, de produção de vinho, as pessoas já devem ter ensinado isso, temos tecnológico, chamado vinho tecnológico, há muitas formas de fazer vinho. Passa sempre a fermentar o mosto das uvas, o líquido com massas ou sem massas, pronto, os métodos todos que existem. Trata-se de transformar o açúcar em álcool e não só, pronto. Mas, pronto, este método, digamos assim, faz a fermentação com tudo misturado. Porque há pequenas variáveis, se ficou, por exemplo, em geral, na região onde nós, da Vila de Frades, do Alentejo, em geral, não se deixava os engaços todos. O engaço era utilizado como, digamos assim, dar um gosto mais herbáceo ao vinho e também como filtro. Vamos ver depois que é necessário, o vinho é filtrado naturalmente e era necessário como filtro. Ou seja, moe-se aquilo tudo e vai tudo dentro da talha e vai fermentar. No vinho tecnológico em geral, separa-se, o branco geralmente é sempre separado logo de início, só fermenta com o líquido, né? E no caso do tinto, as massas estão lá há muito pouco tempo, né? Pronto, e se for então o rosé ainda mais menos tempo estão. Ora, o segundo aspecto é o formato da talha. Se reparem, se forem ver a história, no caso do nosso país, nós temos no norte, por exemplo, os lagares de pedra. O vinho era fermentado, no lagar de pedras, usava-se a pedra, e, portanto, depois aqui tinha um sistema lá, que já não fui ver vários, né? Engraçado, atrás dos montes então, com aquele granito que eles têm, tinham grandes lagares de pedra, e depois assim o vinho, fermentado, corria limpinho, para dentro dos pipos de madeira que tinham lá embaixo na cave. E era feito assim. No centro, onde a madeira é há mais madeira, digamos assim, há aquelas celhas em V, aquelas celhas grandes de madeira, que hoje utilizam, por exemplo, hoje utilizam também muita madeira na fermentação, nos chamados balseiros, né, que se utilizam nas adegas tecnológicas. Aqui temos a talha, reparem bem, todos os sistemas, digamos assim, as vasilhas, se quisermos, para a fermentação, os fermentadores, portanto, são todos, eles fecham, abrem em cima, só a talha que fecha. A talha fecha em cima. Ou seja, como sabemos, o vinho, a fermentação, implica dela oxigênio às leveduras. Não é verdade? Não é, professor? Sem oxigênio não há leveduras que trabalham, porque elas são chamadas aeróbicas. Né? Esse palavrão que vim cá aprender, que eu não sabia. Para que eu já o utilizo. Né? Portanto, são os bichinhos que precisam de oxigênio para poder trabalhar. Pronto. Mas a talha o que é que faz? Faz o que vem a seguir, que é o terceiro aspecto. No fundo é tudo muito simples, que é a fermentação mais demorada. Então vamos lá ver. Se a fermentação é mais demorada, em princípio há maior extração. Portanto, claro que os vinhos dependem das uvas. Sem uvas boas não se faz vinho bom, ponto final. Não é? Pode-se fazer um... Mas, de facto, este método é um método que faz tem mais tempo para extrair
todas as componentes das uvas, que são imensas. Né? Eu fiquei a aprender então que eram mais de 100. Não é verdade? Estou a dizer bem, professor? Mais ou menos. Bom, portanto, estes são os 3 aspectos muito importantes. Nós, quer dizer, quando, aqui depois, tanto no início do curso que eu tive cá, a primeira coisa que fizemos foi, mas afinal, cá está a confirmação. Portanto, vamos à história do processo e vamos depois ver o vinho em si, quando comparamos os parâmetros da composição fenólica e dizemos, pronto, este vinho é um vinho rico. Então, a questão que se põe e continuar a pôr-se, eu vou já levantar aqui, precisam-se de estudantes que façam trabalhos e doutoramentos a propósito de até aí como é que o vinho se comporta na longa guarda. Eu, nesse aspecto, tenho um trabalho feito na história da empresa, mas é preciso estudar agora que outros fatores contribuem para que o vinho de talha possa ser um vinho de longa guarda, porque essa tem sido a minha aposta. Lá vamos mais à frente falar nisso. Ok? Portanto, o vinho tem estes são os 3 aspectos mais importantes. Depois, o vinho de talha, já neste momento, é um vinho certificado. Portanto, o vinho de talha é certificado, só pode usar-se o nome vinho de talha, nos rótulos, nas garrafas, portanto, se for certificado pela CVRA, como o vinho DOP, ou seja, um vinho de origem protegida do Alentejo. Portanto, a gente sabe que há outras zonas do país que também fazem vinho de talha, ou utilizam métodos, portanto, mas aqui, no Alentejo, portanto, é que pode usar-se o nome vinho de talha, e o que acontece? A CVRA fiscaliza realmente. Há um regulamento próprio, digamos assim, para o vinho de talha. Esse regulamento da CVRA, como sabem, a CVRA é as Comissões Vitivinícolas Regionais. Portanto, o sistema, digamos assim, como não se sabe, ficam a saber, portanto, que o vinho é regulado em termos nacionais com várias regiões vitivinícolas e cada uma tem a sua organização, que é aquelas organizações, digamos assim, da sociedade, mas que são públicas, de interesse público. Elas é que regulamentam e gerem o processo todo da certificação, do licenciamento do vinho. Portanto, no Alentejo é a CVRA, Comissão Vitivinícola Regional. Conseguiu-se, como um trabalho que foi feito, começou a ser feito há algum tempo, faço aqui as horas, portanto, à rapaziada da Vitifrades, que, somente liderada pelo professor Lindo e não só, por todas aquela rapaziada, conseguiram convencer, digamos assim, a CVRA, que há uns 7 ou 8, 10 anos, ou mais, talvez uns 10 anos, a regulamentar o vinho de talha. E o regulamento fundamental o que é que tem? O vinho tem que estar nas massas até 11 de novembro. Então, portanto, ou seja, vão lá fiscalizar mesmo as talhas. Vão lá ver as talhas, se o vinho lá está dentro. Depois daí já se pode tirar o vinho, passar a limpo. Ora, vamos lá ver. Há outro aspecto, portanto, o primeiro aspecto, digamos assim, da produção do vinho, que é produção e preparação. Portanto, neste processo de produção e preparação, há um aspecto muito importante que vocês vão ver aqui, que é a chamada pesgar as talhas, a imperialização. O que é que acontece? Portanto, há quem use hoje, e já usava antes, portanto, barro sem nada, portanto, sem levar nada por dentro. Mas a tradição do vinho de talha é que as talhas sejam imperializadas com o chamado pês. O que é o pês? O pês é a resina de pinheiro, que em geral, portanto, se misturava com a cera de abelha. Portanto, o pês, o que é que faz? Portanto, a cera de abelha derrete aos 50 graus, mais ou menos. O pês aos 70. Ou seja, eu vou passar à frente. Isto aqui, portanto, vocês estão a ver aqui, digamos assim, a nossa empresa tem uma especialidade. Nós criámos um sistema, que eu já vou explicar como é que é. Vocês vão ver ali um sistema próprio, portanto, para fazer a pesgagem. Um sistema, digamos, já um bocadinho mantendo a tradição, mas com alguma evolução. Ora, o que é, portanto, já acabei de explicar, para que é que serve? Serve para quê? Para proteger as talhas, porque as talhas duram centenas de anos. Eu tenho lá talhas, tenho lá uma talha de 1856, estamos uma vinha até com essa marca. E há outras até mais antigas, que continuam a funcionar um bocado. É evidente que esta proteção é fundamental portanto, para salvaguardar a própria talha. Por outro lado, é para fazer o controle da microoxigenação, porque só o barro em si podia tornar demasiada oxigênio a mais. E então o que é que acontece? Esta questão da utilização do pês e das misturas, se quiser usar uma mistura mais densa, ou seja, mais rígida e com menos oxidação, eu utilizo mais resina.
se é usar mesmo, dar mais possibilidade de mais oxigenação, utilize mais cera. Portanto, disse falar das tais temperos, digamos assim, da pesgagem, que as casas antigas tinham, que eram chamados de segredo. Né? O fundo do segredo era só isto, há aqui, como em tudo na arte, nós dizer, em relação ao vinho, o vinho também posso fazer o que eu quiser com o vinho. Posso tirá-lo mais cedo, mais tarde. Eu tenho um controle manual sobre um produto vivo que está ali na minha mão. Portanto, por isso é que são todos diferentes e podem ser realmente diferentes. E nós, quando estamos a tratar do vinho, a nossa atitude, eu já na minha juventude, já agora fui praticando de uma arte que era o teatro, a arte dramaturgica. E trabalhei nisso há um tempo. E senti, a forma como eu me sentia, por exemplo, quando tínhamos uma estreia de uma peça, é como eu me sinto quando faço o vinho, quando estou tratando do vinho. Estão a ver? Sinto aquela relação criativa, porque de facto a gente tem ali na mão coisas para fazer. Portanto, a diferença que há entre o vinho de talha e o vinho de talha, por isso é que eu digo, o vinho de talha não pode ser industrializado, não pode. Podem tentar, mas aquilo acabará sempre por não ser possível, porque tem que ter uma mão de arte. Certo? Bom, portanto, dizia eu, esta é a razão, portanto, para que serve pesgar as talhas. É o que eu reparo, que depois são talhas, pesam algumas delas, as talhas variam entre, nós chamamos de uma talha a partir dos 600 litros, sempre chamamos pote, até 2000 litros. Epá, as talhas pesam 600, 700 quilos. Isto não é coisa para se ter debaixo do braço, não é? É um bocado complicado. Portanto, a pesgagem, estão a ver, ora, como é que se faz? Portanto, estão a ver ali, estamos a aquecer uma talha, que foi uma talha mesmo que nós fizemos, não é? Que essa talha, a temperatura, geralmente faz-se isto no verão, porque se fizermos no inverno, por exemplo, nós aquecemos a boca e o cu da talha, o rabo da talha está frio, depois quando metemos lá o peso aquilo não funciona, portanto, é duro, porque quando está mais calor é que a gente deve fazer isto, a partir de abril, maio já se pode fazer, não é? Já não há tanto problema com a temperatura, aquecemos a talha, portanto, e depois faz-se a mistura do peixe e põe-se lá dentro. Não é? Pronto, é como é que faziam antigamente. Rolava-se, como é que se faz hoje? A gente faz, rola uma talha no chão. Vai rolando e aquilo vai correr. O que é que acontece? Tem um problema que é depois do artista que faz aquilo, que é quando a talha para, aquilo escorre e fica naquela parte, fica mais grosso. E então, por causa disso, que eu já sabia há muitos anos, né, nós inventámos um sistema que é tipo betoneira, que evita esse problema, quer dizer, está tornando a coisa mais perfeita, mas no fundo é o mesmo. Né? Mas o bom mestre que faz com o rolar também consegue dar a volta a isso, com atenção. Então, às vezes é mais difícil por aquilo. Então, ou seja, isto aqui é uma arte junto ao vinho de talha, pesgar as talhas, também é uma coisa difícil. Hoje, por exemplo, repare, hoje não há quem produza talhas. Está a haver uma tentativa de produzir talhas ali produzem-se uns potes pequenos, isso Bringel faz, outros faz. Agora, talhas provavelmente ditas aquelas talhas grandes, com espessura de 4 centímetros, 5, que pesam. Está um senhor tentando ali na Vidigueira, com os resultados do processo fora, mas está conseguindo com o tempo vai lá. Aliás, há pouco tempo saiu no Diário do Alentejo uma reportagem, até por acaso feita por um primo meu, que é fotógrafo, que é o Manuel Pissarra, a propósito disso, sim, uma coisa engraçada, e ele continua a trabalhar para isso. Portanto, a Câmara tem dado um apoio, provavelmente vamos ter a curto prazo, voltamos a ter, portanto, produção de talhas. Mas, neste momento, há muita talha ainda. Partiram-se milhares de talhas. Se partiram. Há muita talha ainda por utilizar, felizmente. Mas estão, neste momento, começam a ser já escassas e cada vez mais caras. Eu vou precisar de mais umas quantas. Tenho que ver se... Pronto, é assim. E então, reparem, depois da pesgagem, temos então a segunda fase, que é a vindima. O que é que nós fazemos? No caso do vinho de talha, portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos a vindima, portanto, à mão, não é? Como para caixas. Porquê? Porque o que é que acontece? Como nós não usamos, seja um método nosso próprio, nós não usamos produtos, nós queremos usar inibidores de... Portanto, como sabe, muitas vezes quando se faz a vindima e as uvas não vêm completamente, portanto, sãs, tem que se dar um tratamento com sulfuroso para elas poderem não começarem a fermentar antecipadamente, não é verdade? Como nós não queremos fazer isso, meu amigo, apanhamos as uvas para as caixinhas, com todo o cuidado, e depois, a seguir, ou logo na nova manhã, ou então, se for mais tarde, deixamos de arrefecer, e então à noite, ou no dia de manhã, vamos fazer então, vamos moer a uva. Portanto, este aspecto é fundamental. Se nós quisermos, portanto, o que é que acontece? Como no vinho de talha, uma das questões básicas
é não usar leveduras, portanto, industriais, né? Portanto, leveduras sintetizadas. Né? Portanto, o que acontece? São as leveduras que estão portanto, nas uvas e na adega que fazem o seu trabalho. Completamente. Há indígenas, como a gente costuma dizer, né? Ok. Portanto, nós fazemos a vindima à mão, né? Portanto, para caixinhas, e depois o que é que fazemos a seguir? Vamos moer. Uma coisa importante, eu já me esqueci de falar disto. Isto é muito importante porque o vinho de talha, a tradição do vinho de talha não se faz a fermentação das castas à parte. E já tínhamos tido experiências. Há quem faça, pode fazer uma casta, depois outra e depois outra. Separam, misturam, depois fazem o blend, chamado blend. Não é o mesmo. Para tirar partido. Porquê que há investigação? Agora, o resultado não é o mesmo. É preciso fermentar, e até arrisco uma coisa que é meramente empírica, que é o vinho de talha tem uma característica que é a sua leveza. É um vinho, o vinho faz a garganta sorrir. Nós bebemos vinho de talha se vocês forem a qualquer sítio. Se forem beber um vinho de talha e não tiverem passado 15 segundos a vossa garganta a salivar, vocês reclamem, porque alguém fez uma estrola. Certo? Alguém não cumpriu as regras. Porque tem que salivar. Tem a ver com há uma sociedade que se cria. E, portanto, este aspecto desta, como é que se chama o nome correto desta, a palavra, se chama o flavor, é o tal sabor, mais ou menos. Esse aspecto, se não for feita a fermentação assim, não funciona. Esta é a minha opinião. Não precisa de ser confirmada cientificamente, mas pronto. Portanto, os nossos amigos antigos, aquilo que vocês veem ali é uma vinha centenária. Nós este ano já conseguimos fazer duas vezes vinho de vinhas centenárias. Este ano temos um e 2019, vamos lançar brevemente. Vinho de vinhas centenárias, ou seja, são aquelas feitas em quadra, estão a ver? Que somente antigamente cavavam. Aquilo é um trabalhão que trabalhava uma vinha daquelas, mas temos algumas vinhas dessas ainda na zona de Vila Alva, nomeadamente de Videira, Vila Alva. E a ACV gera uma dessas vinhas, portanto, e até comprou uva, há outros parceiros ao lado, etc. E estamos a fazer tudo para à volta de uns 10 a 12 hectares de vinha de vinhas destas ainda. Ao todo. A ver se não colhem mais nenhumas. Claro, e a ACV, quando compra aos outros, paga a bom preço. Porque também vai vender o vinho depois como mais valia, porque o vinho é totalmente diferente. Vocês um dia vão ter possibilidade de provar, é vinho de talha, mas o vinho feito de uvas centenárias é totalmente diferente. Mas este ano, repara, temos um ano com problemas, isto tem a ver até com a questão de climática. Foi o problema da seca. As vinhas velhas não se queixaram tanto, estão mais habituadas. Certo? Bom, portanto, está lá um vinho espetacular, de vinhas centenárias. 1000 e poucas garrafinhas. Vão ser, está na talha, está a estagiar na talha. E então, reparem, aqui, portanto, o que é que acontece? Como é que se faziam as vinhas? Fazia-se a vinha logo conforme o vinho se queria. Espalhavam-se pelo espaço as castas diferentes e depois, quando se fosse colher, ia logo colhendo à medida que ia fazer a mistura. Certo? E eu hoje faço vinho assim, tenho vinhas. Repara, isto aconteceu até há muito pouco tempo, até tenho lá uma vinha com 40 anos e essa vinha foi feita assim, já havia os 3 arames, que a condução das vinhas tem 3 formas. Tem a forma antiga, que é esta, depois há outra já que é alinhada pelas máquinas, mas tem só 3 arames, depois há agora as modernas, não é? Pronto, que têm aquela já lá, com 2 arames de cada lado e tal. Aquilo. Portanto, esta vinha que tem lá, que é a vinha, portanto, eu faço um vinho chamado de castas antigas, que vocês podem ver depois no site, que é uma vinha, portanto, com castas tradicionais, né? As castas são as mesmas, mas, portanto, também está distribuída assim, embora em linha, mas também está separada das castas, todos espalhados por ali, portanto, a gente não consegue saber apanhar aquela uva, vai apanhando e vai levando para a adega. Depois vão for moer, é o vinho dali. O que é que acontece? Estes vinhos são sempre diferentes. E essa é a riqueza da arte também, da natureza da arte, porque a natureza aqui faz uma coisa, que é, as castas não se comportam da mesma forma todos os anos, mas não comportam mesmo. Isto não é uma questão de estarmos aqui, é que são mesmo diferentes. Comportam de forma diferente, mais contemporâneas, as outras. E então o vinho é sempre diferente, por causa disso. É o mesmo vinho, claro que é vinho de talha, tem o sabor de vinho de talha, que tem aquelas características que eu já referi, mas depois é diferente o vinho de talha. Ainda bem, que é para a gente poder gostar, portanto, daí a tal curiosidade, como é que está o vinho este ano?
Era sempre assim. Como é que está o vinho este ano? Portanto, o que acontece? Ponho a todos vocês, façam tudo para não deixar arrancar mais vinhas destas, se puderem, está bem? Isto é um património com uma importância cultural e uma riqueza que a gente não pode perder, certo? Eu faço o que posso, por isso. Ok. Portanto, ou seja, o vinho talha é um vinho de mistura, ou seja, nós juntamos tudo, as castas que queremos fazer. Claro que eu neste momento tenho vinhas novas, então eu já faço vinho talha dessas vinhas. Claro que eu faço, digamos assim, a mistura que eu quero, não é? Já não fiz assim. Mas pronto, calculo todos os anos, quero fazer um vinho assim, pronto, vou criando o hábito e faço um vinho já, apanho. Mas quando vou moer a uva, faço a mistura lá. E estou lá a fiscalizar, não é? Obrigado. 2 dessa, 3 daquela. Outra, não é? Para aquilo dar o que a gente pensa. Ora, isto vai dar para a frente ou não vai? Aí está. Agora a moer a uva. Olha, você repara. Eu tinha aqui uma fotografia, portanto, nós moemos a uva já aí o moer, nós aí não usamos as ferramentas antigas, porque não faz sentido, quer dizer. Porque antigamente usava-se as chamadas mesas de ripanço, não sei se vocês ouviram falar isso. Se vocês quiserem ver, eu tenho uma foto aliás, neste momento, quem tem isso até um vídeo sobre isso, mas é a Maria da Fonseca, passando a publicidade, tem um vídeo sobre isso, que eles têm um vinho chamado vinho de ripanço, que eles fazem. O que é o ripanço? É uma mesa com ripas de madeira, portanto, e passavam por lá as uvas e caíam, portanto, e depois separam os engaços dali, pronto, não faziam, era isso, não é? Ora, nós aqui usamos o moinho para moer e desengaçar, portanto, porque aí não temos nenhuma vantagem em utilizar o outro método, portanto, porque só uma questão para o turista ver. Em termos de qualidade, portanto, não há. Porque na altura também a madeira, cá está, usa-se a madeira, se usa outra coisa, porque a madeira portanto, não passa sabor, nem problemas, se for ferro, pode passar problemas ao vinho, é bem evidente. Portanto, usava-se a madeira. E com pregos de madeira, não se usava a madeira com pregos de ferro, né? Faziam-se cavilhinhas de madeira para aquilo funcionar sem ter ferro nenhum lá. Portanto, nós moemos a uva, naturalmente, como faz toda a gente, para o moinho, e aquele moinho tem uma bomba, e a bomba enche a talha com aquilo tudo misturado, certo? Saem os engaços para fora. Nós depois os engaços pegamos numa parte desses engaços e voltamos a pôr dentro da talha para depois servir de filtro. Pronto. O que é que vem a seguir? Em seguir temos uma questão que é muito importante, que vocês devem ter ouvido falar, que é o chamado proteção nos vinhos, o SO2. Portanto, nós, na ACV, nós usamos, portanto, aliás, nos primeiros anos, eu consultava sempre a professora com as análises para ver o que é que devíamos pôr de SO2. E como, felizmente, as análises eram sempre que o vinho estava com uma estabilidade normalíssima, porque a uva e a higiene que nós usámos é sempre rigorosa, nós colocávamos sempre um mínimo de sulfuroso no vinho. Aqui, o que é que estamos a fazer? Estamos a desinfetar a talha. Aquela mecha, que nós chamamos de mecha, ao arder, digamos assim, liberta um gás que vai desinfetar e, portanto, profundamente nas entranhas da talha. Portanto, isso é muito importante. Antes, uma hora antes, meia hora antes de meter de bom mar para lá começar a moer, portanto, a desinfecção. É isso. Nós depois mais tarde, já agora, só vamos colocar CO2 depois mais tarde, quando o vinho estiver pronto, passado a limpo, é que nós vamos analisar a CVRA e calculamos, pomos um índice de sulfuroso. Que reparem, como sabem, o sulfuroso nos vinhos tem um limite à volta de, acho que não estou em erro agora, professora, 100 para os tintos e 150 para os brancos. 150 do género, exatamente, para o biológico. 50 era biológico. Ah, sim, exatamente. Os nossos têm 0,28, 0,30, estão a ver a diferença? E conservam-se perfeitamente. Temos vinhos neste momento temos vinhos desde 2014, e ainda há 3 garrafinhas desse tal vinho. Portanto, estão a ver? Portanto, conservam-se sem necessidade de mais. A ciência está, o vinho é igual a outro vinho, não é? A ciência está no rigor da qualidade do produto que se teve antes, certo? Portanto, fazendo a desinfecção, depois entra uma fase, que é outra fase, que é 2 dias após a fermentação. Meus amigos, o
que estou ali a fazer, estou lá em cima, porque aquilo, quando, a certa altura, a manta, quer dizer, com a fermentação, as massas vêm para cima e às vezes as talhas rebentam por isso, quando lançamos as amebioras. Pois há as teorias que dizem, mexe 2 vezes por dia, não é ouvido falar, não é? Mexe 3, mexe... Acontece. É claro que pode-se até não mexer tanto. Há o risco de rebentar, é um facto, não é? Mas o mexer as talhas, o que é? É o tal trabalho de estas remontagens, não é verdade? Ora, aqui é uma questão, vocês podem ter pensar assim, mas será que mexer a talha é uma coisa muito importante, porque a gente, depende do que nós queremos, distração. E mexer a talha com a mão, não há computador nenhum que faça um sistema que a gente vai mexer a talha uma vez e outra, por lá, vê como é que se comporta. Aquilo é um processo que, por exemplo, eu tenho um vinho, que é o vinho criado em 2017, que eu costumo dizer que tive que rasar lá ao pé das talhas para poder fermentar. Mas, portanto, e foi a gestão desse processo que fez com que o vinho conseguisse chegar ao fim com bom êxito e ser um vinho espetacular. Aliás, é a prova de que mesmo aquele vinho é um vinho com uma estrutura bastante boa, a prova que do vinho de talha tem assim grandes vinhos do ponto de vista da longevidade e da sua estrutura. Portanto, ou seja, aqui a chamada remontagem, o mexer a talha com o rodo, é um trabalho muito importante. Pronto. Eu, por exemplo, faço sempre isso. Mesmo tenho pessoas a ajudar-me, mas é para vá, 2 dias, vou eu mexer. Porque quero ver como é que estão as massas, sentir as massas. É verdade. O rodo está. Às vezes estou no braço e tal, mas não, pronto, na parte mais rija. E não é tanto no início que é importante. O início é quase desigual. É depois na fase em que queremos que ela... Pronto, nós, no fundo, o que é que nós estamos a fazer ali com o mexer as talhas? Estamos a negociar com as leveduras. Porque elas estão a ter oxigênio, nós mexemos no oxigênio. Elas têm mais oxigênio, duram mais tempo. Porque elas estão a ter um problema terrível, que é o álcool está a matá-las, não é verdade? E elas querem viver, como todas as coisas vivas. E a gente, se for dando oxigênio, elas vivem mais um bocadinho de tempo e a gente prolonga mais a fermentação. E é esse processo, que é um processo que, pronto, que a gente faz e depois vai vendo mega massas estão mais, menos dessas, aquilo tem, sente-se. Pronto. Mexer, portanto, é mexer as massas. E depois passamos à fase final do vinho. O vinho está pronto. O São Martinho foram 2 meses, 3 meses. Portanto, o vinho está pronto para ser bebido. Aquele método que você vê naquela foto, portanto, o que é? É a tradição, o vinho passa, portanto, corre, mete-se a torneira, chamado bitoque, o chamado bitoque portanto, aquela, portanto, rolha de cortiça, nós chama-se bitoque. Cá nesta linguagem do vinho. Levam, portanto, uma torneira, portanto, aquilo é... E depois vai correndo fininho. Quando tiver a chama venenosa afinado, o vinho afinado, certo? Muito importante. Eu, um dia destes, fui a uma sessão, não digo onde é que foi, e fiquei muito triste ao vinho de talha. Porquê? Porque não ter o trabalho de casa, às vezes as pessoas, e começaram a dar vinho às pessoas turvo, de talha, saindo da mãe. Isso é uma falta de respeito para a tradição que eu não posso deixar de comentar. Não digo onde é que é, pronto. Mas porque há pessoas que falam do vinho de talha. Portanto, é claro que as pessoas, é a tal história, estamos a industrializar uma coisa que não pode ser. Acabará por... Se a nossa visão do vinho de talha for um negócio de ocasião, temos estes comportamentos. Se vimos que, repare, o vinho de talha é um negócio, pode e deve ser um negócio para as pessoas que trabalham, no nosso caso. Mas aqui a inovação é manter a tradição, é valorizá-la. Outras inovações são importantes, castas, tudo isso, mas esta, no nosso caso, é manter, respeitar a tradição. Portanto, se nós não cuidamos disso, dessa qualidade, desse processo, não estamos a ajudar ao desenvolvimento. Bom, portanto, tirando esta parte, menos bom, o que é um facto é que a maioria dos meus colegas todos fazem isto como deve ser, com todo o cuidado, e o vinho é passado a limpo, chama-se afinar o vinho, esta fase. E o vinho, portanto, corre limpinho, depois a seguir, engarrafar, pôr em garrafões, vender, como quiserem. Como é que nós fazemos? Pronto, aqui também está a questão que nós depois... Exatamente.
Nós aqui, o que é que fazemos? Pronto, vamos falar do engarrafamento. Nós aqui, o que é que fazemos? Nós só engarrafamos o vinho, em geral. Portanto, eu posso engarrafar logo se quiser. Claro que é evidente que o vinho convém, que nós passamos o vinho para outra talha. Há quem passe para o inox. Pronto. Para sedimentar um pouco, não é? Porque o vinho passa ali, mas como é natural, um vinho natural cria sempre algum sedimento. Ora, no período do frio, em dezembro, janeiro, etc., a gente deixa ali um certo tempo o vinho, digamos assim, a sedimentar e depois engarrafa e já fica ainda mais transparente, não é? Pronto, para depois, com a longevidade, não ter muito assento nas garrafas. Mas reparem, todos os vinhos velhos e de qualidade têm assento. Todos têm, aliás, se não tiver é que é estranho, certo? Portanto, o vinho de talha, se tem riqueza fenólica lá, ela acabará sempre porque há um bocadinho de assento. O que é que, em geral, nós optámos? Neste momento vamos também começar a fazer um vinho diferente. Foi vinho, repara, o nosso vinho vai para o mercado 2 ou 3 anos depois, porque queremos que o vinho envelheça, ver como é que ele se comporta. Portanto, nós neste momento só temos no mercado vinho de 2018, vai ser o 2019. Estão a ver? Embora também, pronto, no futuro vamos engarrafar alguns vinhos e pôr no mercado mais novos, também para ver a diferença. Mas como a preocupação da ACV e a sua aposta foi provar que o vinho de talha ou não, provar ou não, pode ser um vinho de longa guarda, temos feito este trabalho. E o resultado é espetacular. Ora, reparem bem isto. Neste momento, a nossa grande experiência no vinho é no Frade, o Frade é Lisboa, já devem ter ouvido falar. Temos tido o teste sempre dos clientes ali, diretamente. Nós estamos a vender vinhos lá de 2016, brancos que já mudaram de cor, já são Uruguai, que têm uma aceitação para as pessoas botar, porque o vinho está maravilhoso. Quer dizer, o vinho, portanto, reparem, sem uma grande rolha, nós pomos rolhas boas, pronto. Ou seja, o que acontece? Realmente, o vinho de talha pode ser um vinho de longa guarda, nós estamos a fazer esse trabalho, pode ser um vinho de longa guarda com muita riqueza. Depois, o engarrafamento é o normal, portanto, utilizamos o sistema normal de engarrafamento, né? Portanto, uma máquina de engarrafamento com todos os controles, leva o azoto por cima, aquilo tudo como deve ser, portanto, nada do outro mundo. Depois, pronto, ficam a estagiar até o último de novembro, e depois são voltados. Isto era na altura que nós agora já deixamos mais tempo, portanto, temos de estar lá a apostar, digamos assim, no vinho na longa guarda. Isto é uma opção nossa. Há colegas nossos que vendem logo o vinho todo jovem, né? Pronto, mas a preocupação dessa aí foi, vamos lá ver, isto tem ou não tem possibilidade de ser vinho de longa guarda? E neste momento estamos a ter uns resultados extraordinários. Portanto, pronto, o vinho envelhece bem, e mantém as suas características, e a gente abre um vinho daqueles e diz assim, alta aí, vale a pena. Não é, doutor? Bom, portanto, e é assim. E então, se o vinho de talha pode ser engarrafado e até pode ser longa guarda, ele pode chegar aos 4 cantos do mundo. Ou seja, para a nossa região, que neste momento está tratando da candidatura do vinho a património da humanidade, poder chegar com um vinho de qualidade aos 4 cantos do mundo é importante para o desenvolvimento regional e é importante não só para o turismo, mas também para a parte. Quer dizer, as pessoas vêm cá, conhecem a cultura, a história, mas também podem beber o vinho noutros sítios da sua terra. E isto pode originar, que é o que está acontecendo agora, que vão-se criando pequenas empresas. Por exemplo, neste momento há colegas meus, netos de mestres de vinho de talha, como é o caso de Gelson da Talha e outros mais, que formaram-se em enologia e estão a fazer este projeto, lá em Vila de Frades. Em Vila de Frades e não só, em Alva, etc. Portanto, a juventude está a jogar a mãos a isto. E agora aqui uma questão que eu não posso deixar de dizer, sabe qual é que é? É que este desenvolvimento é mesmo sustentável. E justo, porquê? Porque cria riqueza, as pessoas deixam cá, e a riqueza fica nos próprios territórios. Porque, por exemplo, criar ali, será daqui a 20 anos, ou 15, ou 10, haver ali 20 empresas, com uma direção da nossa, já com 5, 6 trabalhadores, etc., e uma riqueza para o território extraordinária. Isso também é desenvolvimento. Isso é muito importante. Portanto, porque é um produto que a ACV tem qual é a cuidado que tem? É ter este rigor e, digamos assim, no fundo, provar que é possível o vinho ter qualidade e ter mercado sem necessidade de alterações, mantendo o caráter genuíno. E, portanto, se calhar, as grandes adegas que estão preocupadas só com o lucro, é melhor talvez não fazerem vinho de talha. Agora, se querem fazer bem, podem fazer bem. E algumas fazem bem. Certo?
Pronto, eu logo gostava de mostrar a vocês, para terminar, depois vocês fazem as perguntas que quiserem, gostava de mostrar aqui um vídeo que nós temos, e vocês depois verem esse vídeo podem perguntar o que quiserem, que eu teria um imenso prazer em responder àquilo que eu souber, claro. Olá, amigos, amantes do vinho, especialmente para os como eu, que são amantes do vinho de talha. Esta minha paixão pelo vinho de talha vem de longa data. Eu, quando ainda era adolescente, fui para bem estudar. Os meus pais, nessa altura, haviam ali uma taberna tradicional de vinho de talha. Ou seja, nessa altura, nas tabernas, não se beber vinho na nossa região, só havia vinho de talha. E foi nesse ambiente de campo de espigue que o meu pai, a taberna do Frade, era muito badalado, era muito visitado nos dias de mercado, onde vinham os cantadores de espigue do distrito todo da região e iam lá disputar o grande espigue com o meu pai. Foi nesse ambiente que eu me apaixonei pelo vinho de talha, por este ambiente da taberna, por esta tradição. E essa é a razão e a motivação que está na origem de me ter envolvido neste curso. Mas falemos agora de vinho de talha e no que distingue este método de vinificação dos outros vinhos. Podemos dizer, baseado nos estudiosos do assunto, que este é o método de vinificação mais antigo do mundo e que esteve na origem de todos os outros. Cientificamente falando, mas em tom de graça, costuma dizer-se há mais ou menos 9.000 anos alguém se esqueceu de um pote de barro com uvas esmagadas lá dentro. Passadas mais ou menos 6 semanas, lembrou-se, foi lá ver, provou, gostou, era vinho. A Portugal o vinho chega pela mão dos romanos, que há mais de 2.000 anos já utilizavam talhas, grandes potes de barro que serviam para conceber e conservar o vinho. Em alguns casos podem ter capacidade para mais de 1.000 litros. Até aos dias de hoje nunca se perdeu esta tradição e é na região de Vila de Francos que se conserva este segredo com mais de 2 milénios. Neste método, durante todo o processo de vinificação, o néctar está sempre em contacto com o talho de barro e por este motivo, entre outros, como diz o nosso mestre, professor Arlindo, o vinho de talha é incomparável, não se pode comparar com os outros vinhos. Outra das grandes diferenças é o facto deste vinho estar em contacto com as massas durante muito mais tempo do que nos métodos de vinificação mais comuns, o que lhes dá uma composição fenólica muito mais rica. No projeto da ACV temos uma missão muito clara. Tudo faremos para produzir e disponibilizar a todos o melhor vinho de talha, respeitando os métodos genuinamente tradicionais que o caracterizam. Rejeitamos, por isso, o recurso a soluções normalmente usadas nos chamados vinhos tecnológicos e que acabam por desvirtuar as características genuínas específicas do vinho de talha. Para além do nosso vinho ser um vinho totalmente artesanal e genuíno, era necessário dar um caráter profissional ao projeto. Daí que eu inscrevi-me na universidade para tirar um curso de Enologia e Viticultura, o que consegui realizar com isso. Era necessário conservar o vinho. Os desafios que se colocava era conservar o vinho, fechá-lo, engarrafá-lo, transportá-lo depois para qualquer parte do mundo, poder bebê-lo em qualquer altura, sem que ele perdesse as suas qualidades. Esse é o desafio que se nos colocava. Esse foi um trabalho de investigação em que eu me tenho dedicado ultimamente e acho que posso dizer que consegui. Vocês provem o vinho e vão poder confirmar. Pronto, está o convite para provar o vinho. Estou à vossa disposição. Estou à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram. Sim, senhor. Perceberam tudo? Está tudo entendido? Curiosidade, tens à vontade, não tem problema nenhum. Isto é uma coisa completamente... É um mundo, digamos assim. Há muitas pessoas, portanto, que, mesmo enólogos, de outros enólogos, que vão se dedicando a isso. Claro que isto é preciso, quando se é enólogo e se quer fazer vinho de talha, tem que se meter a mão na massa, né? Porque senão não se percebe bem. Não se pode ser enólogo de vinho de talha, como eu conheço alguns enólogos, portanto, enólogos às vezes famosos, que gerem adegas, são enólogos de adegas são 12 milhões de garrafas. Né? É evidente que aqui não é possível, porque
queremos mesmo provar as uvas, provar o vinho, então tem que haver aqui alguma, certo? Muitas vezes são consultores, vai lá provar e depois dão o seu nome e tal, com todo o respeito, não é? Certo? Mas... Qual é onde é que vai o vinho produzido na ACV? É para o mercado nacional, local, pode exportar alguma coisa? Sim, a ACV, tanto... neste momento, o célebre principal, digamos assim, mercado é o próprio restaurante em Lisboa, né? A ACV a família tem, portanto, um restaurante em Lisboa e Fairal Escoamento. Temos uma série de clientes de internet e temos exportado também alguma coisa para o Brasil, algumas para a Alemanha, portanto. Entretanto, como houve esta política, quando tivemos um pouco, fizemos fazendo stock, para poder agora ir para mercados com mais um bocadinho de stock, porque às vezes para entrar no mercado e depois não ter quantidade, isto tem sido um processo. Portanto, nesta comunidade da ACV, reparem, a ACV tem um projeto para produzir, vai até 60 mil garrafas, neste momento produz 11 mil. Está neste momento, portanto, o que é que aconteceu à ACV? A ACV teve aqui alguma inovação na parte da gestão do contacto do vinho com o oxigênio, ou seja, por exemplo, o nosso vinho, não existe ali, mas pronto, o nosso vinho não corre para o alguidar. Há aqui duas fases, se quisermos, do vinho de talha. É o vinho de talha enquanto era bebido na hora, não é? Portanto, você repara, por exemplo, o meu pai, na adega, as talhas iam-se abrindo ao longo do ano. Levavam daqui vinho, vinha vinho na vidigueira para a adega. Portanto, inicialmente vinha de trator, de reboque, depois já vinha de caminhoneta. Está a ouvir que há uns anos. Chegava lá, despejava. O meu pai tinha aqui uma talha grande, de armazém, e uma mãe, chamava-se mãe. Isto é coisa já, pronto, que vocês estão no local, eu tenho lá na adega, de Vila de Frades, um pote pequeno chamado mãe. É realmente o que acontece. Ele tinha cuidado do vinho todos os dias para que o vinho se conservasse. Isto é um processo complicado, muito difícil. Hoje vocês quer dizer, eu neste momento tenho um pote com vinho de talha ainda na mãe. Para quem quiser, tenho algum tempo, mantenho isso. Tenho um método para fazer isso. Quem quiser, um grupo que queira lá e provar o vinho de talha da mãe, eu abro. Para abrir para 2 ou 3 não vale a pena, que dá um trabalhão do Arco da Velha e depois o vinho estraga-se. O vinho tem um problema. O vinho, quem é que é o pai do vinho? É o oxigênio, não é verdade? Certo? Só que o vinho tem uma relação com o pai de amor-ódio. Depois de estar criado, não quer mais saber do pai. Não é hipótese. Que é um grande problema. Estão a perceber? Portanto, o que é que acontece? Se eu vou tratar do vinho para beber a seguir, né? Um dia destes fui da malta, fui pedir um vinho de talha lá num restaurante, que eu gosto sempre de saber, que a malta está lá à venda boxes. Isto já não estava bom. Ou seja, o que é que acontece? Não é porque a boxe dura 1 ano o vinho, tenham cuidado com isso. Eu pensava às vezes que o vinho, portanto, o que é melhor para guardar o vinho são rolhas de cortiça caras, de cortiça boa, não são rolhas de borracha. Eu quando cheguei cá à escola pensava que a borracha vedava melhor que a cortiça, não é, professora? Não sei se pensava eu, porque é que me explicaram? Portanto, a professora, mais o homem da cortiça, afinal isto é diferente, a cortiça é fundamental. Portanto, ou seja, para conservar vinho é preciso rolhas boas, caras, muito caras. Portanto, o que acontece? Por exemplo, fui lá, pedi um vinho, estava já meio azedo. Disse assim, isso diga assim, falei com o seu amigo dele, vê lá para aqui. Pois realmente, pronto. O que acontece? Porque quando vamos engarrafar do alguidar, não pode ser. Porque aquele tempo está ali 5 ou 6 ou 7 horas ao oxigênio, já não dá para guardar aquele vinho, já não dá para ser vinho quando guarda. Portanto, eu há muito tempo que inventei um método que é, quando é vinho para beber logo, tudo bem. Quando é vinho para engarrafar, então não tem contacto com o oxigênio. Nada. Tem vários métodos. Aliás, ao ponto de, neste momento, estamos a construir lá uma adega nova que julgo eu, serão as adegas futuras para fazer vinho de talha. Porquê? Tem 2 pisos. Em cima estão as talhas, na fermentação. Em baixo estão as talhas que recebem o vinho posto pronto. Ou seja, o que é que vai acontecer? Liga-se o bombinho cá acima, lá à torneira, e vai para a talha que a gente quiser, diretamente, sem oxigênio nenhum. E sem bater na talha. Pronto. Porque é que eu consigo que os meus vinhos tenham tanta qualidade e tanta estabilidade como os vinhos mais tecnológicos e agora. Por causa desse método. Portanto, devemos estudar esse método. Mas vou dar a sua pergunta.
quisemos guardarmos algum vinho. Então, ou seja, reparem bem, nós neste momento estamos a 11 mil garrafas, vamos agora caminhar dentro de 2 ou 3 anos para as 16, 18, e se calhar daqui a 7 ou 8 anos teremos 30 e tal mil, conforme a vinha estamos a fazer. Nós neste momento estamos lá a fazer uma vinha que fizemos com base nas centenárias, com o Plano CEL, que é um projeto engraçado, onde estamos a envolver o Politécnico, um projeto científico, para preservarmos o genoma das vinhas centenárias. Porque não é o mesmo. Então, neste momento tenho lá vinho de uma vinha que tem 5 anos, mas foi feita com base nas varas das vinhas centenárias e nota-se a diferença. Certo? Bom, portanto, voltando à questão. Vamos entrando no mercado conforme a quantidade de vinho que vamos tendo. Nós já temos algum estoque, já estamos a provar a questão do envelhecimento, agora vamos entrar no mercado com vinhos mais jovens e vinhos mais velhos, para alargar mais um pouco o mercado. Estamos a fazer investimento nesse sentido. Alguns meus colegas dizem assim, nós não temos tanto dinheiro como tu, dizem eles. Dizem, não é verdade, e faço investimentos de um lado para o outro, não é uma paixão, mas pronto, a ideia é, nós apostamos na prova que o vinho de talha pode ser de longa guarda, portanto tivemos a segurar o vinho, neste momento fizemos a cave daquela adega, é para guardar vinho. É o melhor que há. Então, se nós quisermos comprar uma garrafa de vinho de talha e não pudermos ir ao restaurante... Então, na internet está disponível, nós mandamos. Sim, está disponível. Neste momento, depois há de haver certamente, nós estamos neste momento numa fase que é, não sabemos de entregar a um distribuidor, sempre ter distribuição própria, por causa mesmo deste caráter que estamos aqui a falar, não tem sido fácil. O consenso com os filhos, às vezes, quando a gente tem a minha idade, os filhos começam a mandar mais que a gente. Sabem disso? Mais ou menos. Portanto, neste momento não temos bem a dizer, estamos na fase mesmo de decidir isso. Porque o distribuidor é mais um vinho, não é? Menos um bom distribuidor. E, portanto, estamos a analisar esse problema. Por causa da questão cultural, histórica, de saber... Porque quando isso acontecer, eu vou ter que ter disponibilidade para ir lá aos restaurantes falar com as pessoas sobre o vinho. Porque a gente não queremos que ninguém venda o nosso vinho sem ter formação. Essa é uma questão importante. Nos restaurantes não vendem o vinho sem conhecer o que é o vinho. Até agora, tenho umas dezenas de pessoas, geralmente mulheres, que vão lá à minha adega e dizem, eu não gosto de vinho. E depois bebem o vinho e têm, mas este gosto. É verdade. Muitas mulheres. Porque há aquele conceito, porque o vinho tem aquele flavor, ou aquela que realmente faz a diferença. E tem lá o álcool lá mesmo, mais ou menos, mas não se nota. Certo? E, portanto, não, repare, é um produto realmente, vinho é um produto que merece muita atenção. Espero que haja aqui jovens até amanhã que se interessem por isso. Vale a pena trabalhar a volta deste produto na nossa região. Vem aí também um trabalho na outra parte subjetiva, que é o trabalho da candidatura ao património da humanidade. Vai haver procura imensa. Aliás, o nosso problema é, se começa a haver demasiada procura e começa a haver gente que quer ver só o lucro imediato, não desvirtua o processo. Por isso criámos uma associação de produtores de vinho de talha, que neste momento é liderada por uma jovem. Aliás, no início, quando foi, era eu o presidente. Que eles quiseram que fosse presidente. Mas depois agora, eu dizia, desculpa lá, mas eu não posso, tenho tanto trabalho, não pode ser tudo. É a Teresa. Tem-se empenhado, estamos empenhados em preservar este aspecto importante das características fundamentais do vinho, para não haver aqui... Aliás, a ideia, um sonho, é um dia ter uma certificação própria. Já abordámos os deputados sobre isso, eles estão todos abertos a isso, até o europeu, o deputado europeu esteve lá há pouco tempo. Pronto, quer dizer, haver uma... Repare, nós não seremos nunca uma região como a de Champagne, porque não temos essa história nessa quantidade, mas temos um vinho muito distinto. Isto é um vinho muito distinto, certo? E há aqui é que há a maioria do que há na Europa. Quem quiser tem que beber deste. E o saber fazer está aqui. E as castas, pronto, mas isso, pronto. A história das castas é outra conversa, dá para outra sessão, não é? Fica para o futuro. Aliás, vamos ter que fazer muitas sessões sobre castas, porque vai haver este projeto com o Politécnico. E vai haver para a malta da agronomia, vai ser uma coisa certamente interessantíssima, não é? Porque, reparem, nós temos aqui castas que vêm do tempo antes da filoxera, que estão lá em Vila de Frades. Nós replicámos essas castas nas nossas vinhas, estamos a ter já resultados, até em termos visuais, dá para ver, é lindo ver, nesta altura, quando começar a aumentar tudo, ver ali as castas diferentes, antigas, as cores que elas têm,
é interessantíssimo, até em termos de beleza. É verdade. Nós temos lá isso montado, portanto, para servir as pessoas, não é? É claro que o nosso investimento aqui qual é o interesse? É para as pessoas perceberem que este vinho tem uma história e tem um rigor, não é? E, portanto, se tiverem para mais 1 ano ou 2 por ele, vale a pena, porque ele tem lá a sua história. Ninguém quer pôr nenhuma questão? Estão dispostos a provar o vinho de talha? Mas tem aqui a Vila de Frades, é muito fácil de encontrar naquela praça que tem, aquela praça bonita que tem as laranjeiras, é aí a adega do... Nós temos 2 adegas tradicionais, uma mais pequenina e depois temos outra lá dentro. Uma chama-se a adega do Chato e outra é a adega do Má Língua. Essa não tem lá o nome ainda. Porque eram os nomes que punham aos taberneiros. Bom, para aquilo, a Vila Frades tinha mais de 100 adegas. Que era uma coisa, portanto, E a razão histórica, sabe do que é que acontecia isso, professora? Deve ter falado, sabe, não é? É porque, não sei porque aqui depois da Reconquista, portanto, nós podemos com os árabes aqui, ver os nossos reis católicos que foram com os árabes. Apesar dos árabes não usarem muito de vinho, dizem, mas aquilo manteve-se sempre a tradição de fazer vinho, nunca parou. Porque, entretanto, o que acontece é que depois houve ali uma distribuição das terras, porque quando nós conquistámos as terras aos mouros, não é? As terras eram da corte, dos nobres. Alguém distribuiu terras, aquelas terras mais marginais ali daquela zona, e até uma zona do Alentejo onde há mais propriedade mais pequena. E as pessoas que tinham as uvas não podiam comê-las todas. Faziam vinho. E daí a história é simples. Portanto, está enraizada ali, aquela tradição de fazer vinho. Com um terroir muito específico, muito próprio, não, para os brancos. Para os brancos, sim, claro. E então, o vinho de talha daquela região é